Bom, vamos retomar então o que nós vimos estudando na aula passada, que é o problema do procedimento do cumprimento de sentença, né, da execução fundada em título judicial. Lembrando que nós estamos estudando especificamente a execução por quantia certa, quer dizer, aquela execução que tem por objeto a cobrança de determinado valor a que o réu tenha sido condenado por sentença. Então, um minuto para a gente poder retomar. Vocês lembram que, constituído o título, o executado é intimado na pessoa do advogado para pagar em 15 dias. Nesses 15 dias a execução ainda não tem início. Aguarda-se o prazo de 15 dias para pagamento voluntário. Não havendo pagamento voluntário nesse prazo de 15 dias, o exequente, o credor, pode promover a execução já acrescida de uma multa de 10%. Iniciada a execução, o juiz determina a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, cabendo ao oficial de justiça, então, buscar bens, encontrar bens, etc., para efetivar a penhora. Cabe a ele ainda, oficial de justiça, realizar a avaliação e, concluída essa fase de penhora e avaliação de bens, vai ser preciso intimar da penhora e avaliação o executado. Intimação essa que será feita na pessoa do advogado. Aliás, aproveito o ensejo para lembrá-los assim de que hoje em dia, depois da reforma, o legislador estabeleceu um sistema no qual, nas execuções, as intimações, em regra, são sempre na pessoa do advogado, são feitas pelo diário oficial. Não tem mais essa de ficar intimando pessoalmente o devedor, nada disso. Intima na pessoa do advogado. E essa intimação da penhora e avaliação feita na pessoa do advogado é muito importante, porque é a partir dela que corre o prazo para que o executado se defenda, por meio de um incidente que nós começamos a ver na aula passada, chamado impugnação. Hoje é esse o mecanismo de defesa nas execuções por título judicial. Impugnação. Prazo de 15 dias, que dobra se houver litisconsortes com advogados diferentes. Impugnação essa que não poderá ser recebida e processada enquanto não se efetivar a penhora. O que significa dizer, então, que não realizada a penhora, a execução fica parada, fica suspensa, até que sejam localizados e encontrados bens que possam finalmente ser penhorados. Tá? Mas, se os bens forem encontrados e a penhora se efetivar, o executado é intimado para, em 15 dias, oferecer essa peça chamada impugnação. Lembrei a vocês no finalzinho da aula passada que, em regra, ela não tem efeito suspensivo, mas que, excepcionalmente, o juiz pode concedê-lo, verificando, que é o primeiro requerimento do impugnante. E depois que são relevantes os fundamentos, são verossímeis os fundamentos apresentados, e que o prosseguimento da execução pode trazer algum tipo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. O que eu não falei, e agora então a gente começa a matéria nova, é o seguinte, eu até falei, mas não pude me estender. Em se tratando de cumprimento de sentença, como a execução terá sido precedida por uma fase de conhecimento, na qual o executado foi citado, teve a oportunidade de se defender, etc., etc., o legislador, com muita razão, previu essa impugnação, mas restringiu as defesas que o executado pode alegar. Porque o legislador não quis, por meio dessa impugnação, reabrir a possibilidade de discutir matérias que deveriam ter sido discutidas na fase de conhecimento. Não é ocasião, não é oportunidade de debater de novo temas que ficaram para trás, que foram alegados e decididos, ou que poderiam ter sido alegados e decididos, mas não foram. Então, nós vamos verificar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que há um rol de matérias alegáveis, um rol de defesas que o executado pode apresentar, e que tem em comum, vocês vão ver, o fato de serem todas elas matérias, questões que não poderiam ter sido alegadas na fase de conhecimento, porque são supervenientes, são posteriores. O que poderia ter sido alegado na fase de conhecimento e não foi, azar, não pode mais ser alegado. Tudo bem? Então, há essa, digamos, restrição
ao conhecimento, à cognição do juiz. Essa impugnação não é aberta, né? E o rol de matérias alegáveis, para vocês saberem, é isso então que faltou eu falar na aula passada, está previsto no artigo 475, letra L. Então, se vocês consultarem Código de Processo, artigo 475, letra L, verificarão que há um rol de defesas que podem ser alegadas por meio de impugnação. São 6 incisos que a gente vê rapidamente. Primeiro, primeira questão alegável: é possível, em impugnação, o executado alegar falta ou nulidade de citação dele executado, se o processo correu a sua revelia. Se o processo correu a revelia dele. Correu a sua revelia. Então, vejam, nós estamos em fase de cumprimento de sentença. O que significa, então, dizer que houve uma sentença precedida de um processo de conhecimento. O que o executado pode alegar é que, na fase de conhecimento, ele não foi citado, ou a citação dele foi nula, e o processo correu à revelia. É claro que a lei só pode estar se referindo à falta ou nulidade de citação na fase de conhecimento, porque vocês sabem muito bem que a única citação que ocorre hoje em dia é justamente na fase de conhecimento. Vocês, então, poderiam levantar a mão e falar assim: professor, você está desmentindo o que você falou alguns minutos atrás. Porque você acabou de dizer que, em impugnação, o executado só pode alegar coisas supervenientes à execução, fatos supervenientes. E a primeira coisa, a primeira matéria alegável é a falta de citação na fase de conhecimento. Eu respondo para vocês dizendo sim e não. É verdade que é um episódio ocorrido na fase de conhecimento. Mas por que a gente não pode exigir que o executado tivesse alegado isso na fase de conhecimento? Por que a gente pode permitir que ele alegue isso na fase de execução? Porque se o processo lhe correu à revelia e ele não foi citado, ou a citação dele foi nula, ele só terá tomado conhecimento da sentença, conhecimento do processo, depois que ela foi proferida. Porque justamente é a citação o ato pelo qual se dá ao devedor, ao réu, o conhecimento da existência do processo. Se o processo correu à revelia e ele não foi citado, é de se pressupor que ele não conhecia o processo. Então, isso, apesar de isso se referir a um acontecimento da fase de conhecimento, é um acontecimento que vai repercutir na fase de execução. Porque é só a partir daí que o executado vai tomar conhecimento. Tá? Reparem que nessa hipótese, nessa situação, o que o executado vai pedir ao juiz, ou vai dizer ao juiz, é: excelência, essa sentença, portanto, esse título executivo que está sendo executado não vale, porque foi proferido num processo em que eu não fui citado. E a falta de citação, não sei se vocês se lembram, a citação é um dos pressupostos processuais do quê? Não é nem pressuposto processual de validade. É mais importante do que isso. A citação é um pressuposto processual de existência do processo. O que significa dizer que sentença proferida num processo em que não houve citação, ou em que ela não se realizou validamente, é uma sentença inexistente. Não no sentido de que não produza efeitos, mas no sentido de que contém um vício insanável, incorrigível, que não preclui, ou nem mesmo que passe o prazo da ação rescisória. Aliás, não sei se vocês vão se lembrar, qual é a via adequada, ou a mais adequada, pelo menos, para se pedir ao juiz que declare a inexistência da sentença proferida quando não houve citação. Isso é a chamada ação declaratória de inexistência, que os romanos, os latinos, chamavam de querela nullitatis
insanabilis, querela nullitatis insanabilis. Então, no fundo, se nós pararmos para pensar um pouco, nessa hipótese do inciso 1 que nós estamos examinando, o que o legislador está nos dizendo é, se não houve citação na fase de conhecimento, ou a citação realizada foi nula, diz o legislador, nem é preciso ao devedor, ao réu, mover uma querela nullitatis autônoma. Basta ele alegar o problema na impugnação. Então, ao oferecer a impugnação, ele vai alegar, excelência, a sentença não vale. Eu não fui citado, ou a citação é nula. Vejam, então, que é uma impugnação que vai ganhar, digamos, força de uma verdadeira querela nullitatis. E aí eu pergunto a vocês, o que acontece se o juiz acolher essa alegação de que não houve citação? Quer dizer, já na fase de cumprimento de sentença, na fase de execução, vem o executado, impugna e diz, eu não fui citado. Se o juiz acolher, o que acontece? O juiz vai ter que declarar a nulidade ou a inexistência da sentença, com que a execução que estava em curso ficará prejudicada, e o processo vai retroagir para uma fase inicial. Para qual momento o processo vai retroagir? Vai ter que se devolver agora àquele réu a oportunidade de oferecer a sua resposta, que ele não tinha podido oferecer antes, porque não fora citado. Então, o acolhimento dessa impugnação implicará num retrocesso grande para o processo, já estava em fase final, ele volta agora para a fase de conhecimento, para dar ao réu a oportunidade de se defender, uma vez que a citação não havia ocorrido anteriormente. Tá? Então, acho que essa primeira hipótese de impugnação é relativamente simples. Falta ou nulidade de citação na fase de conhecimento. Tá? Uma segunda hipótese é diz o Código de Processo Civil, uma segunda hipótese de impugnação, de matéria alegável e impugnação, é a inexigibilidade do título. Claro, toda execução, vocês sabem bem, tem que estar fundada num título. No nosso caso aqui, num título judicial, porque nós estamos tratando de cumprimento de sentença. Uma das alegações possíveis, portanto, é a inexigibilidade do título. Vocês poderiam falar, mas professor, não é uma sentença? Nós não estamos falando de cumprimento de sentença, como é que eu vou alegar que a sentença é inexigível? A sentença, por si só, goza de exigibilidade, afinal, ela é uma sentença. Nunca percam de vista que nós estamos falando de execução de título judicial, certo? Quando a gente fala de título judicial, qual é o primeiro título que vem na nossa cabeça? A sentença condenatória. Mas há outros títulos judiciais. Vamos pensar, por exemplo, num acordo homologado em juízo. Vocês concordam que a transação homologada em juízo é título executivo judicial? Vamos supor que as partes façam um acordo, autor e réu façam um acordo para pôr fim ao processo, acordo por meio do qual o devedor se compromete a pagar ao credor R$100.000 em 1º de dezembro de 2014. É um acordo. Só que é um acordo com data de vencimento. Se o juiz homologa isso, e o credor distraidamente, descuidadamente, promove a execução antes de 1º de dezembro, cabe impugnação? Cabe para alegar que o título ainda é inexigível. Por que inexigível? Porque ainda não venceu o prazo do acordo. Inexigibilidade do título. Tudo bem? Aqui, gente, eu tenho que parar para examinar com vocês uma possibilidade.
ou uma hipótese de inexigibilidade do título que merece uma atenção especial. Eu acho que esse é um assunto que vale a pena vocês atentarem, porque tem sido perguntado em concurso, e é um assunto muito interessante para quem gosta de processo civil. Então, uma das matérias alegáveis em impugnação é a inexigibilidade do título. Está lá no inciso 2. Acontece, inciso 2 do artigo 475, letra L. Acontece que o parágrafo 1º desse mesmo artigo, parágrafo 1º, traz uma hipótese de inexigibilidade, especifica uma hipótese de inexigibilidade do título, alegável, portanto, por via de impugnação, que, desde que foi implantada no Código de Processo Civil, tem trazido alguma perplexidade, que eu queria apresentar para vocês, não sei se vocês já ouviram falar do assunto. Esse parágrafo 1º vai dizer o seguinte. Gente, olha aqui, nós estamos falando de cumprimento de sentença, portanto, nós estamos executando uma sentença que foi proferida pelo juiz. Esse parágrafo 1º vai dizer o seguinte, olha só. Considera-se inexigível o título, portanto, a sentença. Inexigível a sentença que esteja fundada em lei, que venha a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Lei ou ato normativo que venha a ser declarado inconstitucional pelo Supremo. Bom, o que isso causa? Por que isso causa uma certa perplexidade? Porque, afora as hipóteses de execução provisória, que nós já estudamos, normalmente, quando a execução é definitiva, nós temos uma sentença ou um acórdão transitados em julgado. Vocês concordam? Tirando a hipótese de execução provisória, nós temos uma sentença transitada em julgado. Se ela está transitada em julgado, ela produz efeitos, ela é eficaz, ela é válida, salvo se ela vier a ser rescindida futuramente. Tá? É uma sentença transitada em julgado. Iniciada a execução, uma das matérias alegáveis em impugnação Excelência, essa sentença transitada em julgado lá atrás não pode ser executada, é inexequível, porque o juiz, ao proferi-la, se embasou numa lei que o Supremo posteriormente veio a declarar inconstitucional. Ora, gente, esse dispositivo, não sei se vocês percebem a dimensão dele, mas esse dispositivo traz uma certa preocupação, um certo espanto. Por quê? Porque o fenômeno da coisa julgada foi criado, sobretudo, para trazer àquele que obtém uma sentença favorável uma certa segurança jurídica. Vocês estão de acordo? Quer dizer, a coisa julgada serve para colocar uma pá de cal, uma pedra sobre um determinado assunto, uma vez que há sobre ele um pronunciamento judicial não mais recorrível. Então, quem obtém uma sentença favorável com trânsito em julgado, fica absolutamente tranquilo, absolutamente seguro de que aquele assunto não mais será rediscutido, salvo a remota hipótese de caber ação rescisória. Pois bem, saibam vocês que, se vocês obtiverem uma sentença favorável hoje, ela transitar em julgado hoje, e no futuro o Supremo Tribunal Federal vier a declarar inconstitucional a lei no qual essa sentença se embasou, a sentença de vocês não poderá mais ser executada, mesmo que não haja ação rescisória sobre ela. É o que está dizendo o artigo 475, letra L, parágrafo 1º. Veja, o título se torna inexigível, a sentença se torna inexigível, independentemente de ação rescisória, claro. O título será considerado inexigível se estiver fundado, embasado, sustentado por uma lei ou ato normativo que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal venha a reconhecer como inconstitucional.
Então nós estamos diante de um caso de sentença que perde a força, perde a eficácia, perde a execuibilidade, mesmo sem que haja ação rescisória. Bastando que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade da lei em que essa sentença se embasou. E isso é matéria alegável em impugnação. Então, alguns processualistas, alguns doutrinadores, têm criticado esse dispositivo do artigo 475, letra L, parágrafo 1º, dizendo que ele cria uma hipótese de rescisão de sentença sem ação rescisória, dando ao Supremo Tribunal Federal uma força de, ao declarar a inconstitucionalidade da lei, tornar ineficaz todas as sentenças anteriores, já transitadas em julgado, que tenham se embasado naquela lei considerada inconstitucional. Deu para entender? É isso. Terceira hipótese de matéria alegável por meio de impugnação. Essa é mais simples. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Então, a impugnação é a oportunidade, é a ocasião adequada para que o executado questione a penhora que tenha sido feita ou a avaliação. Por isso que, não sei se vocês se lembram, só começa a correr o prazo de impugnação, que é de 15 dias, a partir de quando? Do momento em que o executado, por meio do seu advogado, é intimado da penhora e avaliação. Então, ele vai poder se valer da impugnação para questionar essa penhora, por exemplo, dizer que ela recaiu sobre um bem que não podia ter sido penhorado, um bem de família, caderneta de poupança, até 40 salários mínimos, salário da pessoa, etc. Ou vai poder apontar erros na avaliação feita, seja pelo oficial de justiça, seja por um perito avaliador, dizer que está errado, que os cálculos estão equivocados, etc. Tá? Então, é a impugnação o lugar adequado para se discutir a penhora e a avaliação. Deixa eu só lembrar, no entanto, uma coisa que eu falei na aula passada, que é a seguinte. A jurisprudência entende, no entanto, que quando se tratar de impenhorabilidade do bem, isto é, quando tiver havido penhora de um bem impenhorável, nem é necessário oferecer impugnação. Porque como a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, lembra que eu falei isso na aula passada? Como impenhorabilidade é matéria de ordem pública, ela pode ser alegada na própria execução por simples petição. Tá? Mas, se o devedor preferir, se ele achar mais confortável, se ele achar mais seguro, é também um assunto que pode ser alegado em impugnação. Qualquer vício relativo à penhora ou avaliação pode ser objeto de impugnação. Ok? Quarto tema relevante a ser discutido é a ilegitimidade de parte. Ilegitimidade de parte. Esse inciso pode suscitar alguma dúvida. Professor, mas espera um pouquinho. Nós não estamos executando uma sentença? Se nós estamos executando uma sentença, o tema da ilegitimidade de parte não deveria ter sido alegado na fase de conhecimento? Resposta: sim. Esta ilegitimidade de parte a que se refere o inciso 4º não é a ilegitimidade de parte que deveria ter sido alegada no processo de conhecimento e não foi. O que devia ter sido alegado na fase de conhecimento e não foi, está superado. Tá? Mas, professor, se foi proferida uma sentença contra a parte legítima, ela que ajuize a ação rescisória. Não é matéria. Ilegitimidades antecedentes, ilegitimidades que deveriam ter sido alegadas lá atrás, não podem ser alegadas de novo aqui. Professor, então que ilegitimidade é esta? Resposta: é a ilegitimidade que surge no processo ou na fase de execução.
Professor, mas é possível surgir uma ilegitimidade que não havia antes, surgir só na fase de execução? Alguém consegue imaginar uma hipótese? É que, lembrem mais uma vez, a gente tem o mau hábito de, quando pensa em título judicial, pensar quase sempre na sentença condenatória. Mas há outros títulos judiciais. Vocês lembram? Por exemplo, só para exemplificar, um dos títulos judiciais é a sentença penal condenatória transitada em julgado. Lembram disso? Ora, vamos imaginar o seguinte, que uma pessoa, empregado de uma fábrica, de uma empresa, sai dirigindo o carro da empresa e mata alguém, ou causa lesões corporais. Quem é que vai ser processado criminalmente? O dono da empresa? Não, o motorista, o empregado. Se ele for condenado, nós até já vimos isso, contra quem que dá para promover execução direto? Contra o empregado, porque afinal só existe sentença penal condenatória contra o empregado. É contra ele que tem que ser movida a execução. Ah, professor, mas o patrão responde pelos atos do empregado. Responde, mas não tem título contra ele. Contra o patrão, nós precisamos mover uma ação de conhecimento, não dá para executar direto. Se nós, no entanto, por um equívoco, por um engano, promovermos a execução da sentença condenatória contra o patrão, como é que esse patrão se defende? Impugnação na qual ele vai alegar ilegitimidade de parte. O título não é contra ele, ele não tem nada a ver com isso. Tá. O que não impede de se mover contra esse patrão um processo de conhecimento. Tá. Ilegitimidade de parte. Então vai haver ilegitimidade de parte, me parece, sempre que se promover a execução contra alguém que não consta do título. Quinto, são 6, está acabando. Esse quinto assunto é um dos mais utilizados em impugnação, um dos mais invocados, que é o excesso de execução. Excesso de execução. Que consiste na alegação de que está sendo exigido na execução algo a mais ou diferente. A mais ou diferente do que aquilo que consta do título. Não é? Isto é a alegação de que está sendo, já que nós estamos falando de execução por quantia, está sendo cobrado mais, ou algo diferente, ou de uma forma diferente do que está previsto no título. Hoje em dia, se vocês examinarem, pegarem fizerem uma, como chama isso, uma pesquisa, sei lá, como chama, uma amostragem, vocês vão verificar que acho que mais da metade das execuções se alega que há excesso de execução, porque os juros estão sendo aplicados mais do que a lei permite, porque a correção monetária, porque isso, porque aquilo. Enfim, isso é possível. Excesso de execução é uma das matérias alegáveis. Não confundir, por favor, excesso de execução com excesso de penhora. São coisas diferentes. Diferentes em que medida? Só para vocês entenderem. Excesso de execução, que é o que nos interessa, seria a alegação de que está sendo cobrado algo a mais ou diferente do que é devido, certo? No excesso de penhora não é isso. O excesso de penhora seria a pessoa alegar que está sendo cobrado certinho, mas na hora de fazer a penhora, o oficial de justiça acabou penhorando bens muito mais valiosos, excessivamente valiosos em relação à dívida. Excesso de execução, gente, não precisa de impugnação para ser alegado. Excesso de execução se corrige. É possível pedir a qualquer tempo a redução da penhora. Tá? Não sei se eu falei corretamente, se me confundi na hora de falar. Me confundi, né? Então vamos lá.
O que pode ser alegado por impugnação é excesso de execução, que é a cobrança maior. Excesso de penhora é outra coisa. Excesso de penhora não deve ser alegado em impugnação. Excesso de penhora ocorre quando o exequente, o credor, está cobrando o valor correto, mas a penhora acabou envolvendo bens demais, ou valores demais. Aí basta pedir ao juiz a redução, sem precisar de impugnação. Entendeu? Aqui tem um ponto importante, sobretudo para quem advoga e para os futuros juízes. Na reforma de 2005 e 2006, o legislador, e aqui a meu ver com bastante razão, o legislador observou o seguinte, que é muito frequente o executado, o devedor, apresentar defesas para ganhar tempo, defesas protelatórias. E uma das situações mais comuns de defesa protelatória é ele vir dizendo que há excesso de execução, mas de forma genérica. Sabe aquelas defesas que o sujeito diz, não, está sendo cobrado a mais do que o devido, mas não aponta, não indica, não especifica em que consiste o excesso. Era muito comum isso. Até hoje ainda é comum. Então, eram impugnações ou defesas de cunho genérico, abstrato, sem apontar qual era o erro, qual era o excesso de execução. Pois bem, no artigo 475, letra L, parágrafo 2º, está dito, com todas as letras, que se a alegação do devedor for excesso de execução, o juiz só receberá a impugnação se ele indicar qual é o montante que ele acha devido. Se ele disser, portanto, se ele apontar com clareza qual é o excesso. O que está sendo cobrado a mais? Se não, gente, o juiz vai indeferir, não deve nem receber a impugnação, dizendo que ela é protelatória. Tá? Então, para aqueles que forem ser futuros juízes, atentem para isso. Não recebam impugnações genéricas, gerais, etc. Tá? Tem que especificar em que consiste o excesso. E, por fim, a sexta alegação possível, que eu vou até pôr separada das demais, é a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do débito. E aqui o próprio dispositivo legal enumera alguns exemplos, é gozado, né? A lei aqui dá exemplos, ela diz assim: o devedor poderá alegar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do débito, tais como pagamento, compensação, transação, novação, prescrição, vírgula. E aqui é o que me interessa mais. Desde que supervenientes à sentença. Então, mais uma vez, eu aproveito a oportunidade para esclarecer a vocês que essa impugnação serve, de maneira geral, para alegação de coisas que não poderiam ter sido alegadas na fase anterior, na fase de conhecimento. Então, eu não posso querer alegar um pagamento que eu deveria ter alegado lá atrás, ou uma novação que ocorreu lá atrás. Não. O que eu posso alegar é pagamento, novação, transação, compensação, prescrição, supervenientes. Está claro? Aqui, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, são 6 incisos que nós examinamos. Se vocês pararem para pensar, os 5 primeiros
tratam de matéria processual. Não é isso? Falta de citação, inexigibilidade do título, ilegitimidade de parte, penhora errônea, excesso de execução, quer dizer, não correspondência da execução com o título, todas são questões processuais. Só esse inciso 6, esse último, é que vai trazer matéria que efetivamente é de direito substancial, né? Matéria de mérito, matéria em que se vai discutir o débito, a existência ou não do débito. Tá? Por que eu chamo a atenção disso para vocês? Porque teve uma aula que eu expliquei para vocês o seguinte: o exequente pode desistir da execução? Pode ou não pode? Pode. Precisa da anuência? Em regra, não. Não precisa da anuência. Só vai precisar da anuência se a execução estiver embargada, e, a meu ver, embargada ou impugnada, e desde que não verse matéria exclusivamente processual. Porque se versar matéria exclusivamente processual, não precisa da anuência do executado. Então, se a matéria discutida for do inciso 1 ao inciso 5, o exequente pode desistir sem pedir anuência. Mas se for matéria do inciso 6... aí, para desistir da execução, vai precisar do consentimento. Até porque o devedor pode querer que a impugnação ou que os embargos corram até o fim para que o juiz declare a extinção do débito. Reconheça que o débito foi extinto por pagamento, por transação, por prescrição, etc. Então, aqui, para que haja desistência, se os embargos versarem em matéria do inciso 6, é preciso que haja a anuência do executado. Eis aí o rol de matérias alegáveis. O rol que a maior parte da doutrina e da jurisprudência considera taxativo. Isso significa dizer que, mais uma vez me dirijo aos futuros juízes, quando vocês estiverem conduzindo um cumprimento de sentença e o devedor impugnar, oferecer impugnação, tem alguns cuidados que vocês precisam ter antes de receber essa impugnação. Verificar se ela foi apresentada no prazo, verificar se houve prévia penhora. Sem penhora não cabe impugnação, e verificar também se essa impugnação está fundada realmente numa das hipóteses do artigo 475, letra L, incisos 1 a 6. Porque se a impugnação não estiver fundada em alguma dessas matérias, é caso de rejeitá-la de plano. Tá? Isso mesmo. Tudo bem? Muito rapidamente, vamos examinar qual é o procedimento da impugnação, que é tranquilo. Procedimento. Bom, duas coisas importantes. Vocês já conhecem o prazo, né? 15 dias a contar da intimação da penhora, e já sabem também que essa impugnação não tem natureza de processo autônomo, independente. Ela é só um incidente no curso do cumprimento de sentença. É importante lembrar isso porque, sendo assim, é evidente que quando o executado apresenta a impugnação, né, oferece uma petição de impugnação, essa petição não precisa preencher todos aqueles requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil, porque não é uma petição inicial, não é uma ação autônoma. Tá? No entanto, claro, não precisa preencher todos os requisitos do artigo 282, não precisa, por exemplo, ter valor da causa, requerimento de citação, porque nem tem citação, nada disso. Mas é preciso que os
o pedido da impugnação e os seus fundamentos de fato e de direito sejam expostos com clareza. Pelo menos isso. Quer dizer, aquele que está impugnando tem que dizer o que ele quer. Ele quer que extinga a execução, ele quer reduzir o valor da execução, ele quer suspender a execução, ele quer só que a penhora seja anulada, é preciso deixar claro isso. E também é preciso que fiquem claros os fundamentos de fato e de direito em que a impugnação se sustenta. Se não for assim, o juiz tem que mandar emendar. É claro, no caso específico da alegação, já vimos ser de excesso de execução, ainda tem que se verificar, tem que se exigir do impugnante que aponte em que consiste o excesso de maneira específica, como nós acabamos de ver. Tudo bem? Então, são cuidados que o juiz tem que ter antes de receber a impugnação, porque o juiz pode rejeitar, se verificar que não preenche esses requisitos, ou está fora de prazo, ou não tem prévia penhora, ou as matérias discutidas não são daquelas previstas no 475 letra L, o juiz indefere de plano. Aliás, qual é o recurso cabível quando o juiz rejeitar de plano a impugnação? Agravo de instrumento. Isso, agravo de instrumento. Mas, se os requisitos estiverem preenchidos, o juiz recebe a impugnação, e aí ele tem que verificar se o impugnante requereu ou não a concessão de efeito suspensivo. Vocês lembram que, em regra, a impugnação não tem esse efeito. Mas o impugnante pode ter requerido, e aí o juiz vai ter que decidir se defere ou não o efeito suspensivo, decisão fundamentada, contra a qual também cabe agravo de instrumento. Então, se ele de fato vai receber a impugnação, ele tem que dizer, recebe, e havendo pedido por parte do impugnante, o juiz tem que decidir se defere ou não. Além disso, ao receber a impugnação, quando o juiz receba a impugnação, ele vai intimar a parte contrária, que no caso é o exequente, a responder, a manifestar-se sobre aquela impugnação. Então, quem impugna é o executado, para oferecer as suas defesas. Ao impugnar, se o juiz recebe a impugnação, ele ouve o exequente. A lei não diz em que prazo, mas pelo princípio da isonomia, se o executado teve 15 dias para oferecer a impugnação, é razoável concluir que o exequente terá 15 dias para respondê-la. Quinze dias. E aí, então, o juiz verificará se há ou não necessidade de provas. Apesar da impugnação ser um incidente e não uma ação autônoma, todos os meios de prova poderão ser deferidos, desde que pertinentes para o deslinde das questões suscitadas. Todos os meios de prova. O que significa que dentro da impugnação o juiz pode deferir prova pericial, se for o caso, prova testemunhal, marcando uma audiência de instrução e julgamento, se for o caso, e assim por diante. Todas as provas. Isso significa dizer uma coisa importante para nós, para a gente já ir terminando a impugnação, que é a seguinte, não sei se vocês concordam comigo. A impugnação, gente, sofre restrições no que se refere à extensão das matérias alegáveis. O que quer dizer, não é possível alegar qualquer defesa, só aquelas previstas nos 6 incisos do artigo 475, letra L. Mas, dentro dessas 6 matérias alegáveis, não há restrição quanto à profundidade de apreciação do juiz, isto é,
O juiz pode deferir todas as provas, permitir a vinda de todos os elementos de convicção antes de proferir a sua decisão. Compreendem? E aí, então, colhidas as provas, se necessário, o juiz irá julgar esse incidente. Vocês sabem bem, tratando-se de um incidente, normalmente esse julgamento se fará por decisão interlocutória, afinal de contas é só um incidente. E sendo um incidente, não põe fim ao processo, é só um incidente, haverá decisão interlocutória, cabível agravo de instrumento. Tá? Há, no entanto, uma hipótese ou uma situação em que, ao julgar a impugnação, o juiz proferirá a sentença. Vocês lembram qual? Se ele acolher integralmente a impugnação e disso resultar a extinção da execução. Por exemplo, imaginem que a defesa apresentada seja pagamento integral da dívida. Se o juiz acolher essa alegação, a consequência inevitável é de que ele vai julgar extinto o processo, julgar extinta a execução. E ao fazer isso, ele põe fim ao processo, de tal maneira que o seu ato assume a natureza de sentença. Tá? Tem honorários advocados, questão que interessa aos advogados. Quando há impugnação, o juiz fixa honorários advocatícios para ela? Ou não? Porque o que é importante vocês se lembrarem? É bom porque a gente vai recordando coisas que nós já vimos. Não sei se vocês se lembram que, constituído o título executivo, tem prazo de 15 dias para pagamento voluntário, lembram-se? Não havendo pagamento voluntário, pode-se iniciar a fase executiva. Para se iniciar a fase executiva, tem que haver um requerimento do exequente. Se vocês consultarem o caderno de vocês, vocês vão verificar que este exequente, ao formular o seu requerimento, deve apresentar uma memória discriminada de cálculo, já com a incidência da multa de 10%, e pode pedir ao juiz, eu disse para vocês, pode pedir ao juiz a fixação de honorários advocatícios para esta fase que está se iniciando, que é a fase executiva. E o juiz fixará esses honorários advocatícios. Então, no início da execução, em regra, o juiz já fixa esses honorários advocatícios da fase executiva. Agora, a pergunta é, se um pouco mais para frente houver impugnação, o juiz fixará novos honorários? A resposta é, se a impugnação não for acolhida, quer dizer, se o juiz julgar em favor do exequente, rejeitar a impugnação, não acolher a impugnação, não há novos honorários advocatícios, porque os honorários advocatícios do advogado do exequente já foram fixados no início da fase de cumprimento. Tá? Então, quando o juiz aqui no comecinho já fixou honorários, eles abrangem, eles incluem eventual impugnação. Mas, olha aqui, se a impugnação for acolhida, portanto, se ela for julgada em favor de quem? Se a impugnação for acolhida, portanto, se ela for julgada em favor do executado, o juiz acolher as defesas do executado, aí o juiz, e puser fim à execução, ou reduzir o valor da execução, etc., aí, como o executado ganhou, o juiz tem que fixar honorários em favor do advogado dele. Tá? Então, isso é uma decisão da Corte Especial do STJ. Só haverá honorários advocatícios em impugnação se ela for acolhida, se ela for julgada em favor do executado.
Porque se ela for julgada em favor do exequente, já tem honorários fixados ali no início em favor dele. Certo? Então, eis aí, gente, um panorama para vocês de como é que funciona esse incidente. Não tem segredo, não tem dificuldade. É um incidente de execução, lembrando só dessa restrição de matérias, que tem que ser sempre supervenientes, e pronto. Tá? Muito bem. A impugnação, para a gente avançar um pouco, é o mecanismo oficial de defesa no cumprimento de sentença. É o mecanismo previsto em lei, previsto pelo legislador. Mas eu não posso perder a oportunidade de examinar com vocês uma coisa que não tem previsão no Código de Processo Civil. Se vocês lerem o Código, vocês vão verificar que o Código não trata desse assunto. O que eu vou falar a vocês é uma criação da doutrina e da jurisprudência, sobretudo da doutrina, principalmente da doutrina estrangeira, alemã e italiana, mas que já há uns 30 anos vem sendo admitida no Brasil. Que são, vamos dizer assim, mecanismos alternativos de defesa nas execuções. Então, vejam, no cumprimento de sentença, existe um mecanismo oficial, que é a impugnação. Impugnação. Mas, doutrinariamente, admite-se um mecanismo alternativo de defesa, que foi criada, prevista há mais ou menos 40, 50 anos e trazida para o Brasil uns 30 anos atrás, e sobre a qual eu quero falar um pouquinho agora. Então, parem um minutinho que eu vou rapidamente contar a história desses mecanismos alternativos de defesa na execução. Não precisam copiar o que eu vou dizer, só prestem atenção durante 5 minutos rapidamente. Vocês sabem que foi a partir da reforma de 2005 e de 2006, pela qual a execução passou, que se implantou no Brasil o sistema dúplice de execuções, em que há um procedimento para execução de título judicial e outro procedimento para execução de título extrajudicial, sendo que a impugnação é o mecanismo de defesa do primeiro tipo e os embargos são o mecanismo de defesa do segundo tipo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque de 2005 para trás, todas as execuções, tanto as fundadas em título judicial quanto em título extrajudicial, tinham o mesmo procedimento. De 2005 para trás, todas as execuções eram iguais. E em todas elas, de 2005 para trás, repito, o mecanismo de defesa eram os embargos, cuja apresentação exigia sempre que houvesse prévia penhora. Então, de 2005 para trás, nas execuções, o executado só podia se defender depois de passar pelo constrangimento, pelo aborrecimento de ter os seus bens penhorados. Pois bem, há uns 30, 40 anos atrás, sobretudo na Itália, os estudiosos desse assunto começaram a perceber o seguinte: bom, tá certo, o executado pode se defender, a execução pode se defender, mas para ele se defender ele tem que ter seus bens penhorados. Acontece que tem algumas defesas, perceberam os italianos, que são de ordem pública. São defesas que, a rigor, o executado nem precisaria, nem deveria precisar alegar, porque era obrigação do juiz ter conhecido de matéria de ordem pública. Por exemplo, falta de título. É uma confissão de dívida que não está assinada por 2 testemunhas. O juiz tinha que ter olhado. Não devia ter deixado passar. Mas às vezes o juiz não olhava. Não percebia algum vício, alguma coisa que era matéria de ordem pública.
Ora, seria justo exigir do executado que, para ele poder alegar essa matéria, que é de ordem pública e que o juiz deveria ter conhecido de ofício, ele precisasse passar pelo constrangimento, pelo aborrecimento, pela chateação de ter os seus bens penhorados? Era justo isso? Era razoável isso? Os italianos pensaram que não, porque se trata de uma defesa que era obrigação do juiz ter conhecido. Portanto, perceberam os italianos e os alemães, com bastante razão, que os embargos são ótimos, eram ótimos. Só que eles tinham uma restrição. Para apresentá-los, era preciso passar pelo constrangimento de ter os seus bens penhorados. Algumas matérias, no entanto, que eram de ordem pública, deveriam poder ser alegadas, discutidas e apresentadas, independentemente de embargos, com a enorme vantagem de, sendo assim, poderem ser apresentadas sem que houvesse prévia penhora. Então, assim, o que surgiu na Itália nos anos 70, 60, 70 foi o seguinte: o mecanismo de defesa são os embargos, essa é a regra. E para embargar precisa ter os seus bens penhorados. Excepcionalmente, porém, quando se quiser alegar matéria de ordem pública, a gente pode dispensar os embargos e permitir que essas matérias sejam alegadas por simples petição, num simples incidente, com a vantagem de não precisar haver prévia penhora. O problema, gente, é que a este incidente, a doutrina deu o infeliz nome, pelo menos de início infeliz nome, de exceção ou exceções de pré-executividade. Aliás, essa expressão pré-executividade vem do fato de ser anterior à penhora, né? Anterior à concretização de atos executivos propriamente ditos. Exceção de pré-executividade. E aqui eu queria que vocês me ajudassem. Por que eu disse, será que, pelo menos de início, esse nome foi infeliz? Por tudo que eu disse até agora, vocês têm condições de me responder. Por que será isso? Porque, pelo menos na sua origem, esse incidente havia sido criado para permitir ao executado, independentemente de embargos, defender-se alegando matéria de ordem pública. O objeto inicial desse incidente era a alegação de matérias de ordem pública, defesas de ordem pública, que deveriam ter sido conhecidas de ofício e não foram. Ora, de acordo com o que nós estudamos até agora, vocês sabem que matéria de ordem pública não é chamada... O nome técnico para a gente designar defesas, matérias de ordem pública, não é exceção, e sim objeção de pré-executividade. Então, pelo menos ali no início, o nome mais adequado que a doutrina deveria ter dado a esse incidente era de objeção de pré-executividade. Tá? Mas a doutrina deu o nome de exceção de pré-executividade e foi um nome que acabou ficando. Tá? Paciência. Mas não era um nome tecnicamente adequado. Mais correto seria chamar objeção de pré-executividade, porque, repito, ao menos no início, esse incidente só servia, só permitia a alegação de matéria de ordem pública. Agora, gente, isso foi há 30, 40 anos atrás. Com o passar dos anos, com a evolução do processo civil, etc., se passou a dar a esse incidente, olha aqui, se passou a dar a esse incidente uma extensão maior do que ele tinha no seu início. No início, ele só servia para alegar matéria de ordem pública, falta de título, prescrição, ilegitimidade, coisas desse tipo. Matéria de ordem pública. Com o passar dos anos,
esse incidente evoluiu e ganhou uma abrangência maior para permitir agora, hoje em dia, ele permite não só a alegação de matérias de ordem pública, mas também, isso aqui é importante, hoje em dia também dá para alegar matérias que não são de ordem pública, matérias que não são de ordem pública, mas são comprováveis de plano, documentalmente. Não exigem, portanto, produção de provas. Se eu quiser alegar uma defesa que exija provas, testemunhais, pericial, etc., eu tenho que me valer da impugnação. Mas se eu quiser alegar uma defesa comprovável por documentos, que não exija prova nenhuma, eu também posso me servir desses incidentes de pré-executividade, ainda que a defesa alegável não seja de ordem pública. Portanto, hoje em dia, se eu fui claro, nesses incidentes de natureza defensiva e que podem ser apresentados sem penhora, sem prévia penhora, há dois tipos de alegações possíveis. Quais? Matéria de ordem pública. Ou dois, matéria que não é de ordem pública, mas é comprovável documentalmente. No primeiro caso, isto é, se for alegada matéria de ordem pública, qual é o nome mais tecnicamente adequado para o incidente? Objeção. Objeção de pré-executividade. No segundo caso, se a defesa alegada não for de ordem pública, mas puder ser comprovada de plano, aí sim o nome adequado é exceção de pré-executividade. Portanto, nesse momento, nós temos as duas coisas. A possibilidade das duas, objeção e exceção de pré-executividade. Tá? Desde que não haja necessidade de produção de prova. Vamos pensar um pouco aqui. Qual é talvez o exemplo mais evidente de defesa que não é de ordem pública? É uma defesa que o juiz não poderia conhecer de ofício. O executado tem que alegar, mas é comprovável de plano. Qual é, gente, talvez a defesa mais evidente? Acho que o pagamento, né? Pagamento. Seria razoável exigir... O sujeito pagou a dívida, tem o recibo na mão. Seria razoável que para alegar isso, ele precisasse ter os seus bens penhorados primeiro? Ele pagou. Então, se ele tiver um comprovante de pagamento, ele apresenta uma exceção de pré-executividade. Agora, olha que interessante. Se o executado alegar pagamento, oferecer exceção de pré-executividade, não admite provas, alegando pagamento e juntar o recibo, o juiz tem que ouvir a parte contrária. Se o exequente falar que a assinatura dele é falsa no recibo, se o recibo não é verdadeira assinatura, e o juiz verificar que se torna necessária a produção de prova pericial, ele tem que extinguir a exceção de pré-executividade e remeter a questão para eventual impugnação. Por quê? Porque na exceção e na objeção de pré-executividade não se admite prova salva documental. Certo? É isto. Tudo bem até aqui, gente? Deixa eu fazer uma observação importante para vocês. Vou ter que antecipar uma coisinha, mas vocês vão entender. Olha só.
nós não estudamos ainda a execução por título extrajudicial. Mas eu já antecipei que nela a defesa continua sendo oferecida por meio de embargos. E quando nós estudarmos esses embargos na execução por título extrajudicial, eu vou dizer para vocês que hoje em dia eles independem de prévia penhora. Então, olha só a diferença de procedimento. No cumprimento de sentença, qual é o meio de defesa? Impugnação, cujo recebimento exige prévia penhora. Já na execução de título extrajudicial, qual é o mecanismo de defesa? Embargos que independem de prévia penhora, ok? Feitas essas considerações, eu pergunto para vocês, diante dessa duplicidade de sistemas, as exceções e objeções de pré-executividade só continuam sendo úteis em qual dos dois tipos de execução? Na execução de título judicial. Por quê? Porque qual é a utilidade das exceções e objeções de pré? Qual é a vantagem desses incidentes de pré-executividade? É permitir que o executado se defenda sem precisar ter os seus bens penhorados. Então, esses incidentes continuam sendo úteis no cumprimento de sentença. Porque no cumprimento de sentença, a forma, o mecanismo previsto em lei para o executado se defender exige penhora. Então, as exceções de pré-executividade continuam úteis para permitir, em determinadas circunstâncias, que o executado se defenda sem penhora. Nas execuções de título extrajudicial, esses incidentes não vão ser mais úteis. Perderam, pelo menos em grande parte, a sua utilidade. Por quê? Porque lá, nas execuções extrajudiciais, a defesa é feita por embargos que podem ser apresentados sem penhora. Isso mesmo. Tá? Só para a gente concluir esse assunto, deixa eu falar uma palavrinha sobre o procedimento das exceções e objeções de pré-executividade. Procedimento desses incidentes. É curioso, né, porque, como eu disse para vocês, eles não têm previsão legal. Eles são uma criação doutrinária e jurisprudencial muito frequente, viu, gente? Se vocês fizerem uma pesquisa no fórum, vocês vão ver que tem muitas execuções onde há exceções e objeções de pré-executividade. Então, uma vez que não tem previsão legal, vale a pena a gente falar uma palavrinha sobre como é que se processa isso, né? Então, primeiro, é por simples petição. É uma petição em que o executado vem oferecer a sua exceção ou objeção de pré-executividade pelas seguintes razões. Tá? Então, aí ele vai alegar lá o que ele tem para alegar. Professor, fica dentro da execução ou em apenso? Resposta, ao gosto do juiz. Né? Normalmente ela vai dentro da execução. Ela é uma petição incidente. Tem alguns juízes que, para não tumultuar, mandam autuar em apenso. Aí tanto faz. Mas mesmo que autue em apenso, ela não é um novo processo, hein, por favor. Ela é só um incidente. Muitos alunos, muitos advogados vão me perguntar, tem prazo para oferecê-la? Tem prazo para... Pensem, vocês conseguem responder isso. Tem um momento para oferecer a exceção ou objeção de pré-executividade? A resposta é assim, bom, ela não tem nem previsão legal, não está prevista em lei. Prazo, como tem a impugnação, não existe. Mas qual é a utilidade das exceções e objeções de pré-executividade? É permitir a apresentação de defesa sem que haja prévia penhora. O que nos obriga, portanto, a concluir que, repito, prazo elas não têm. Mas esses incidentes só serão úteis se oferecidos quando? Antes da penhora.
Senão não tem mais utilidade. Se já tiver havido penhora, é muito mais inteligente oferecer impugnação, que é mais ampla e mais... Tá? Então, essa é a primeira observação. Deve ser apresentada antes que se efetive a penhora. É uma coisa interessante, elas têm efeito suspensivo? Bom, vamos pensar um pouquinho. Por um lado, se nem a impugnação, que é o incidente legal, previsto em lei, em regra tem efeito suspensivo, me parece que as exceções e objeções também não terão, como regra. Exceção e objeção não vão ter. Então, vocês podem responder, se perguntarem para eles, não, exceções e objeções não têm efeito suspensivo. Mas, por outro lado, nós temos que convir uma coisa que é a seguinte, gente. Para que esses incidentes servem? Para permitir que o executado se defenda sem que haja prévia penhora. Ora, se nós permitirmos que a execução prossiga e que a penhora se realize nesse ínterim, vocês concordam que realizando-se a penhora, esse incidente terá perdido a sua razão de ser? Tendo percebido isso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, verificando o juiz, que são ponderáveis os argumentos apresentados, que são relevantes os fundamentos, são convincentes, consistentes, ele pode suspender a expedição da penhora, a realização da penhora. Sim. Não em qualquer caso, né? Mas se ele percebe que aquilo ali, pelo menos numa primeira leitura, persuade, né? Convence, tem foros de realidade. Porque senão ele vai tirar desse instituto, dessa ferramenta, a sua utilidade, se ele permitir que a penhora se realize. Entenderam? Agora, tem uma coisa aqui que eu preciso chamar a atenção de vocês, não posso perder a oportunidade, e que muita gente está errando nesse ponto. Dá para a gente dizer hoje que o âmbito das exceções e objeções de pré-executividade, vamos dizer assim, o habitat natural desses incidentes vai ser a execução por título judicial. Não por título extrajudicial não tem mais utilidade, pelo menos sim, como regra quase absoluta. Tá? Então, onde nós vamos ver ainda sendo apresentadas exceções e objeções de pré-executividade é no cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença este, no qual o mecanismo de defesa previsto em lei é a impugnação. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque nós estudamos longamente que as matérias alegáveis em impugnação são restritas. Só posso alegar matérias supervenientes daquelas previstas no artigo 475, letra L, incisos 1 a 6. Ora, me parece evidente, então, que se a impugnação, que é o mecanismo por excelência, restringe as matérias, as exceções e objeções de pré-executividade, para serem recebidas, também só poderão versar sobre quais matérias ou quais assuntos? Aqueles previstos no mesmo artigo 470. Esses incidentes não podem ter uma abrangência maior do que o da própria impugnação. Tá? Então, eu posso me valer da exceção e objeção de pré-executividade somente para alegar aquelas matérias do artigo 475, letra L, e desde que não haja necessidade de prova. Porque se houver necessidade de prova, tem que ser por impugnação.
Tá certo? É claro que, oferecida a exceção e objeção de pré-executividade, primeira providência do juiz, gente, ler a exceção e objeção, para ver se é caso de receber, se não é só protelatória, se não é enrolação. Por exemplo, eu acho até que dá para alegar excesso de execução, está cobrando a mais, porque isso é matéria que se prova documentalmente. Só que para eu receber uma exceção ou objeção de pré-executividade com fundamento em excesso de execução, o que tem que ter nessa exceção de pré-executividade? O que o executado tem que apresentar? Em que consiste especificamente o excesso? Para concluir, apresentada a exceção de pré-executividade, o juiz ouve o exequente, tem que sempre ouvir, ouve o exequente, num prazo que o juiz entender que é razoável, e aí julga. Não tem provas, não tem instrução. O que significa que deve ser um incidente de resolução rápida. É matéria só de direito. Ou envolvendo fato comprovável documentalmente. E claro que julga normalmente por decisão interlocutória. Salvo se, aqui vale a mesma regra, salvo se o juiz acolher a exceção ou objeção e, fazendo isso, extinguir a execução. Por exemplo, alegação de pagamento. Se o juiz acolhe a alegação, ele extingue a execução e aí profere sentença, cabendo a apelação. Eis aí os incidentes de pré-executividade. Vejam que não são mecanismos de grande complexidade, nada disso. Tá? São bastante frequentes. Ultrapassada esta fase, então veja, nós tivemos uma fase inicial, só para vocês terem isso bem esquematizado na cabeça de vocês. Iniciada a execução, nós temos uma fase inicial que eu chamaria de fase de penhora e avaliação, né, que tem que ser ultrapassada, porque se não houver penhora não tem como prosseguir. Então primeiro se faz a penhora e a avaliação. Aí vem uma segunda fase que é a de possível oferecimento de defesa, por meio de impugnação. Ultrapassada essa fase de defesa, nós vamos entrar então na fase final, que é a fase de expropriação de bens, que é a última fase. Expropriação de bens. Aliás, uma fase que nem sempre será necessária. Porque se a penhora recair sobre dinheiro, não vai haver a fase de expropriação. Não é? Não vai haver. Tudo bem? Como é que se faz a expropriação de bens? O Código de Processo Civil prevê 3 maneiras possíveis. Maneiras possíveis essas que ficam a critério do exequente, isto é, cumprirá ao exequente decidir, escolher, digamos assim, qual o mecanismo de expropriação que ele deseja. Porque, veja, se vocês pararem para pensar, a execução é feita em benefício do exequente. É feita para que o exequente seja satisfeito. Então, ele pode escolher entre a adjudicação a alienação de bens
alienação de bens, ou o usufruto de bens ou empresa. Então, eis aqui as três formas que o exequente tem de receber o seu pagamento se a penhora não recai sobre dinheiro, né? Adjudicação, alienação de bens e usufruto de bens ou empresa. São três formas diferentes de ele receber o pagamento. Hoje em dia, então vamos examinar cada uma dessas formas. Hoje em dia, a forma preferencial de expropriação é a adjudicação. Essa é a forma preferencial, o que significa dizer que, manifestando o exequente, o exequente ou qualquer um dos legitimados, que eu já vou indicar agora, se qualquer interessado legitimado manifestar interesse pela adjudicação, o juiz dará preferência a ela em relação às demais formas de expropriação. Ou, dizendo de uma outra maneira, só se passará as duas outras formas se nenhum interessado se manifestar requerendo a adjudicação. Em que consiste a adjudicação? Só para lembrá-los. Vocês lembram? Vai haver adjudicação se o credor concordar, o credor ou qualquer legitimado, concordar em receber em pagamento os bens que tenham sido penhorados. Então, em vez desses bens serem convertidos para fazer dinheiro para pagar o exequente concorda em receber diretamente os bens em pagamento. Vocês concordam que, de fato, é um meio muito menos trabalhoso de a execução avançar, porque não há necessidade de converter os bens em dinheiro. Basta entregar os bens ao exequente ou ao legitimado, a qualquer dos legitimados, como parte do pagamento. Muitos processualistas apontam, com uma certa razão, alguma semelhança entre a adjudicação e uma forma de extinção das obrigações do direito civil, que é a dação em pagamento. De fato, há semelhanças, porque na dação em pagamento, o credor aceita receber, em vez de dinheiro, o pagamento em bens. Com a clara diferença de que a dação em pagamento é voluntária, né? Quer dizer, na dação em pagamento, o devedor oferece um bem para pagamento. A adjudicação é obrigatória, quer dizer, é uma forma de expropriação. Já tem execução em andamento. O que eu chamo a atenção de vocês aqui? É que a reforma de 2005 e 2006 ampliou o rol de legitimados, a requerer a adjudicação. A adjudicação hoje pode ser requerida, em primeiro lugar, pelo exequente. O exequente pode pedir adjudicação, pode manifestar interesse na adjudicação. Mas também o credor hipotecário ou qualquer credor concorrente pode pedir a adjudicação do bem. E também, hoje em dia, a adjudicação pode ser requerida pelo cônjuge, descendente ou ascendente do executado. Então, veja, foi penhorado um bem do executado.
está lá penhorado para pagamento da dívida. O exequente pode se manifestar dizendo: aceito esse bem como pagamento, como parte do pagamento. Se o exequente não quiser, qualquer credor concorrente também pode manifestar interesse. E também os parentes do executado, cônjuge, ascendentes ou descendentes, podem pedir para ficar com o bem. É claro, né, deixa eu falar uma coisa meio óbvia. Se quem requerer a adjudicação não for o exequente, for outra pessoa, por exemplo, o cônjuge, ascendente ou descendente, o juiz pode deferir a adjudicação mediante o depósito do valor do bem. Afinal de contas, isso é fundamental, a adjudicação não pode ser feita por menos do que o valor de avaliação. Vocês lembram que quando o bem foi penhorado, foi feita concomitantemente a avaliação desse bem. Então, uma das grandes vantagens da adjudicação, não por outra razão ela foi escolhida como método prioritário de expropriação de bens, primeiro, que ela dá menos trabalho, porque não precisa ser vendida em asta pública, não precisa publicar edital, nada disso. E a segunda razão é de que ela tem a enorme vantagem de que ela só pode ser feita pelo valor de avaliação, não pode ser feita por menos do que o valor de avaliação. Então, por exemplo, se um parente, cônjuge, ou ascendente, ou descendente do devedor, quiser ficar com o bem, pode pedir a adjudicação do bem, depositando o valor de avaliação em juízo para pagar o exequente. Talvez a questão mais interessante que possa surgir aqui é: professor, e se vários dos legitimados se interessarem? Então, o exequente quer adjudicar, um credor e o cônjuge, enfim, vários querem adjudicar o bem. Quem que tem preferência na adjudicação? Quem que vai ficar com o bem? Resposta, aí é interessante. Manda a lei que, nesse caso, havendo vários interessados, o juiz faça uma espécie de licitaçãozinha por propostas. Vou contar para vocês como é que funciona. Várias pessoas manifestaram interesse de ficar com o bem. O cônjuge, algum descendente, o ascendente, o exequente. O juiz chama todos os interessados, todos aqueles que manifestaram interesse, e vai dizer a eles assim: todos vocês querem ficar com o bem? Ah, excelência, queremos. Então vou dar um papel em branco para vocês. Vocês sabem que vocês não podem ficar com ele por menos do que o valor de avaliação. Mas como tem muitos interessados, vamos fazer o seguinte: cada um de vocês vai preencher esse papel em branco, dizendo qual é o valor máximo que vocês dão pelo bem. E depois eu vou abrir a proposta. Quem der mais, leva. Qual é a vantagem desse sistema? É que aí provavelmente o bem vai acabar sendo adjudicado por um valor acima, inclusive, do valor de avaliação. O que é muito justo, uma vez que está havendo disputa para ver quem fica com o bem. Então, quem der mais, leva. Se persistir o empate, coisa pouco provável, mas se persistir o empate, a prioridade é dada nessa ordem ao cônjuge, depois aos descendentes e ascendentes. Tá? Aos parentes primeiro. Uma coisa importante, só para a gente concluir, se for o exequente o único interessado, se o exequente pedir a adjudicação, vai ser preciso fazer uma comparação entre o tamanho do débito e o valor do bem. Se o débito for maior, não tem problema, o exequente adjudica o bem e pode continuar a prosseguir na execução pelo saldo. Certo? Agora, e se o valor do bem for maior do que o valor do débito?
Qual vai ser a solução? Vai caber ao exequente depositar a diferença para ser devolvida, restituída para o executado. Tranquilo, isso também não tem grandes dificuldades. Se nenhum dos legitimados se nenhum dos legitimados requerer a adjudicação do bem, não for possível, portanto, fazer a adjudicação não pode ser imposta pelo juiz, ela tem que ser requerida por algum dos legitimados. Se alguém requerer, ótimo, ela é o meio preferencial. Se ninguém requerer, surge então a possibilidade da alienação judicial de bens ou do usufruto. Usufruto que é bastante raro. A forma mais comum de expropriação, não havendo adjudicação, vai ser a alienação de bens. Alienação esta que hoje em dia pode ser particular, ou por asta pública. Tá. Então, hoje em dia, nós temos essas duas formas. Há a escolha do exequente de alienação do bem para transformá-lo em dinheiro para poder pagar o exequente. Ou alienação particular ou asta pública. A alienação particular é uma novidade trazida pelas reformas 2005, 2006. Uma novidade que consiste no curso da execução, o exequente pedir ao juiz que a execução, que a alienação seja feita de modo particular por ele, exequente. Então, o exequente, próprio exequente, com o auxílio de corretores cadastrados em juízo. Então, hoje em dia, cada vara cível tem os seus corretores cadastrados. E fixadas as regras de alienação pelo juiz, procurará compradores, procurará interessados para comprar o bem. Então o juiz vai dizer, defiro a alienação particular, que deverá ser feita de tal forma, com publicidade em tal e tal lugar, nomeio como corretor fulano de tal. E aí vai se tentar vender o bem. Professor, mas o exequente é que vai vender o bem do executado? Não é, isso aí não é dar à raposa a chave da... Como é que é o ditado? Do galinheiro. Quer dizer, é o exequente que vai... Ah, mas a lei toma cuidado de dizer que, neste caso, a venda não pode ser feita por menos... Ah, a cautela está aqui. Além de haver a fiscalização do juiz, além de haver a intervenção do corretor, a venda não pode ser por menos do que o valor de avaliação. O que assegura, então, o executado uma certa tranquilidade de que o bem não vai ser vendido por um preço vil, por um preço irrelevante. Tá? É um mecanismo que tem tido uma razoável utilização, ainda não dá para dizer que é uma utilização ampla e restrita. Não. Mas, enfim, algumas pessoas têm se valido desse meio. O mais comum ainda tem sido a asta pública, que consiste, então, na venda do bem publicamente, em asta pública, que é realizada sob a forma de praça, quando houver bens imóveis entre os bens penhorados. Ou leilão, quando todos os bens forem móveis. Tá? Praça ou leilão. Então, é marcada uma data para praça ou leilão para que os bens possam ser vendidos.
uma coisa fundamental aqui, gente, que acho que vocês já sabem, só para lembrá-los. O juiz não marca uma única praça, ou nem um único leilão. As praças e leilões são sempre marcados de 2 em 2. Primeira praça, segunda praça. Primeiro leilão, segundo leilão. Devendo mediar entre a primeira e a segunda asta um prazo entre 10 e 20 dias. Tá? Então ele vai marcar a primeira praça e para dali a 10, entre 10 a 20 dias a segunda praça. A mesma coisa em relação aos leilões. E por que essa necessidade de 2 astas na sequência, com esse intervalo entre elas? Porque pelo nosso sistema, pelo nosso ordenamento jurídico, na primeira asta, o bem não pode ser vendido por menos, não pode ser vendido por menos do que o valor de avaliação. Não pode ser vendido por menos. Então, ainda que haja propostas, ofertas, etc., se elas forem inferiores ao valor de avaliação, na primeira asta, as propostas não serão aceitas. Mas, se não houver licitantes na primeira asta, faz-se a segunda asta, na qual os bens poderão ser vendidos por qualquer preço, inclusive menor do que de avaliação, desde que não seja um preço vil. Eis aí, então, a única hipótese que sobra no nosso ordenamento jurídico em que os bens penhorados podem ser vendidos por menos do que o que eles foram avaliados. É a segunda asta ou segundo leilão que eles podem ser vendidos por qualquer preço, menos preço vil. Só para terminar, eu vou falar rapidamente o que é preço vil e eu deixo para a próxima aula examinar com vocês o procedimento das astas. Preço vil é aquele insignificante, irrisório. A lei não estabelece quanto, se é 50%, 60%, 70%, cabendo ao juiz verificar no caso concreto. Não tem pré-estabelecimento legal. A jurisprudência costuma dizer que abaixo de 60%, mais ou menos, costuma ser vil. Mas, no caso concreto, o juiz pode mudar isso. Se o bem for muito velho, de difícil liquidez, pode aceitar um valor até menor, enfim. Mas em torno de 60%, abaixo de 60% já é considerado preço vil. Eu paro aqui porque acabou o tempo. Na aula que vem a gente estuda o procedimento. Vamos examinar hoje em dia uma grande e importante novidade, que é a possibilidade de asta pública pela internet, que arrebanha um número muito maior de interessados, e aí a gente começa a estudar a execução por título extrajudicial, mas a gente deixa para fazer na próxima aula. Até lá.